agora às notícias do Legislativo, falar um pouquinho do que acontece aqui na Câmara Municipal, porque ontem nós tivemos aqui 2 reuniões extraordinárias para a discussão de 3 projetos de autoria do prefeito que determinam uma ampliação de isenção do IPTU, pagamento de bônus para servidores municipais da educação e a prorrogação do cartão Nutrir até dezembro para 26 mil famílias. As propostas foram amplamente discutidas. O projeto, que amplia a isenção do IPTU para englobar moradias populares dos imóveis residenciais verticais de até 58 metros quadrados e no valor venal de até 36 mil unidades fiscais de Campinas, teve o apoio de vários parlamentares. Ele corrige uma distorção que provocava uma injustiça, principalmente a moradores de unidades de habitação popular, como, por exemplo, do Abaeté. Então, eu fiz questão de falar, porque fui procurado por muitos desses moradores, fizemos naquele momento requerimentos, indicações, cheguei aí ao secretário de Finanças demonstrar o erro que estava sendo cometido. Num primeiro momento, esse erro não foi admitido, mas depois de alguns anos o projeto chega nessa casa e ele precisa e deve ser aprovado por nós. Muito obrigado. Já faz mais de um ano que eu venho fazendo reunião com a prefeitura, com o vice-prefeito, com o prefeito, com o secretário Caiado, com o secretário Peter Panuto, para que pudesse ser corrigido esse equívoco da prefeitura, que estava cobrando o IPTU da Vila Taubaté, do Tacanos, e inclusive o retroativo, valores altos de retroativos. Então, hoje a gente consegue votar essa ampliação da isenção do IPTU, trazendo uma justiça para esses moradores, dessas regiões. Quero aqui parabenizar o prefeito Dário por essa legislação que vem contemplar esses moradores que foram pegos de surpresa, num determinado dia, chegou lá vários carnês de IPTU, como a vereadora que já disse, retroativos, até 5 anos, e fui chamado ali por aqueles moradores, vários moradores, tanto do Vila Abaeté, como também do Taubaté, na região de São José, e graças a Deus corrigiu este erro, este equívoco que tinha acontecido. Então, quero aqui mais uma vez parabenizar o secretário Caiado, o secretário de Finanças, que trabalhou, fomos em várias reuniões com esse secretário, e hoje esta casa fará justiça social e contemplará os moradores da nossa região. E o projeto, que estabelece o pagamento de bônus a servidores da Secretaria Municipal de Educação e da FUMEC, também foi amplamente discutido durante a primeira e a segunda votação. O benefício deverá ser concedido a profissionais voltados ao desenvolvimento da política de educação do município que ingressaram na Secretaria ou na FUMEC até 31 de dezembro de 2019. O líder de governo na Câmara detalhou a proposta. Na verdade, eu vou dar uma devolutiva de uma discussão que eu tive hoje de manhã na Secretaria Municipal de Educação, que fiz após receber 2 documentos ontem, na Câmara. Um de um conjunto de professores que basicamente tratava a questão do critério de exclusão por LTS, e um documento da Associação dos Professores Adjuntos, que, na verdade, reivindicava que o bônus fosse calculado com base não no valor de referência, mas na carga horária que cada professor adjunto efetivamente exerceu. Tivemos uma reunião que foi tensa, e o que eu vou fazer aqui é um relato daquilo que me foi passado pelo secretário municipal de Educação, pelo secretário adjunto Luiz Mariguete, pela diretora financeira da Educação.
A única coisa que eu lamentei para eles e quero expressar aqui é que a gente não tenha podido, a tempo, fazer uma audiência pública onde a secretaria pudesse, junto com os vereadores e com a categoria, discutir as regras que estão colocadas no projeto. Então, eu até anotei, para tentar ser fidedigno com aquilo que eu ouvi, não significa que isso expressa também a minha concordância ou não, mas é só uma devolutiva, um relato do que foi. Primeiro, o secretário fez questão de falar, esse não se trata de um bônus Fundeb, como a gente popularmente estava chamando, né? E porque até no documento apresentado pelos professores fazia referência à lei federal do Fundeb. Esse bônus Fundeb, hoje ele é praticado por municípios ou prefeituras cuja folha de pagamento da educação é inferior aos 70% do Fundeb repassado às prefeituras. E como as prefeituras são obrigadas a investir pelo menos 70% da verba do Fundeb na educação, os municípios que não atingem esse percentual acabam oferecendo bônus para complementar isso. No caso de Campinas, a folha de pagamento da educação já é superior à verba do Fundeb. Então, portanto, não cabe as regras, os critérios do Fundeb, porque esse é um bônus de Campinas. E ontem também foi realizada mais uma reunião da Comissão de Finanças e Orçamento da Câmara. Vamos ver como foi na reportagem. A 9ª reunião da Comissão de Finanças e Orçamento teve como presidente o vereador Carlinhos Camelô. Também participaram os parlamentares Arnaldo Salvetti e Cecílio Santos. Na pauta estava o projeto de lei que trata sobre copo descartável na administração pública. Projeto da discussão e votação do parecer sugerido pelo vereador Arnaldo Salvetti, favorável ao PL 100 de 2022 do processo 246-247 da autoria do senhor Paulo Haddad, que dispõe sobre a vedação de âmbito administração pública no município de Campinas e aquisição de uso de copos descartáveis produzido a partir dos derivados de petróleo para consumo de bebidas. O PL teve parecer favorável. Eu considero o projeto de lei importante, visto que nós precisamos, sem dúvida, preservar o meio ambiente. E, embora os copos descartáveis sejam recicláveis, é importante que vá gradativamente diminuindo o uso desses materiais, até porque já existem outros menos agressivos ao meio ambiente e, portanto, eu acompanho o relator e voto favorável ao projeto. Que todos os projetos que passam por essa Casa de Lei sejam aprovados em cima do rigor, em cima de toda a questão das nossas legalidades. É sempre importante, porque os projetos, a maioria deles são passados por essas comissões, então é muito importante. Olha, e a Comissão de Finanças e Orçamento realizou também na manhã de ontem várias audiências públicas. Confira quais foram as discussões. Na pauta da audiência pública de número 51 estava o projeto de lei complementar com emenda que trata sobre a cassação do alvará da Prefeitura para indústrias, empresas e estabelecimentos comerciais que fizerem uso de trabalho infantil. O autor da iniciativa, o vereador Luiz Cirilo, explicou a origem do projeto. Esse projeto se originou de uma informação importante veiculada no portal G1, onde, na ocasião, Campinas liderava os casos de exploração de trabalho infantil no interior do estado de São Paulo. E daí eu me debrucei sobre o tema e apresentei um projeto de lei, um projeto de lei complementar, no sentido, inclusive, de regulamentar um tema que a nossa Constituição Federal, em seu artigo 7º, inciso 33, já preceitua de forma taxativa, qualquer leitura gramatical nos leva ao entendimento, e quando nós fazemos uma lei, pelo menos esse é o meu objetivo, eu quero tratar dentro de um contexto de estarmos numa cidade séria, com pessoas sérias que geram emprego,
que trazem divisas para o município. E o objetivo do projeto foi realmente coibir, desestimular a contratação de menores. Então, a ementa do projeto dispõe sobre a cassação do alvará. Também comentaram o PLC os vereadores Cecílio Santos e Arnaldo Salvetti, que fizeram parte da mesa de discussão. Acho que a fala dele, principalmente ao final da explanação, que diz em relação às entidades que contratam menores aprendizes, é importante se ressaltar que a legislação apresentada pelo vereador, notadamente, é um complemento, de certo modo, ao Estatuto da Criança e do Adolescente, tornando mais claro, mais simples e, objetivamente, dando ali luz a essa questão do trabalho infantil, da proibição do trabalho infantil, que é correto, sem dúvida nenhuma. Agora, também é importante a gente ressaltar essa questão das entidades que fazem um belo trabalho, encaminhando jovens aprendizes para o mercado de trabalho. Isso é importante. Por quê? Dá perspectiva para o jovem, para o adolescente. Eu tenho um filho jovem, adolescente, e que diz, pai, eu quero trabalhar, mas é preciso que a gente amplie o número de entidades cadastradas no município que possibilite fazer esse encaminhamento de forma correta, porque não pode atrapalhar os estudos do jovem, pelo contrário, e as entidades que fazem isso, eu tenho acompanhado, de certo modo, e elas observam se o jovem está se desenvolvendo bem na escola, eles acompanham a família. Então, é importante deixar claro nessa audiência pública que a intenção do vereador, conforme ele já mesmo explanou, não é impedir a ação dessas entidades, pelo contrário, é impedir a ação de maus empresários. É uma somatória para a cidade, para a gente poder cada vez mais cuidar dos nossos jovens, encaminhar os nossos jovens ao trabalho, mas dentro de uma legalidade, vereador? Eu acho que está de parabéns, acho não, tenho certeza. E acho que Campinas merece. Em seguida, na audiência 52, foi para a discussão o substitutivo total ao projeto de lei complementar do vereador Permínio Monteiro, que trata sobre a identificação histórica dos nomes das ruas, praças e monumentos de Campinas. É muito importante a gente falar sobre os monumentos tombados no município de Campinas, que são vários patrimônios históricos e que, por muitas vezes, acaba passando despercebido. E a população não tem o conhecimento da história deste imóvel, deste tombamento que foi feito e acaba vivendo no anonimato. Então, esse projeto de lei visa identificar esses imóveis tombados dentro do município de Campinas e colocando uma placa de forma histórica, contando a história do imóvel. Eu dou exemplo para vocês, ali na região onde eu moro próximo, que é no Parque Jambeiro, tem o casarão do Parque Jambeiro. E ali foi um local que tem uma história muito bonita. Muitas pessoas não sabem que Dom Pedro pernoitou ali e dormiu ali. Muitas pessoas não sabem que ali tinha uma senzala de escravos. Muitas pessoas não sabem que aquele casarão ele é da época do Império. E é muito importante ter essa identificação histórica. Então, esse projeto, ele traz essa valorização, essa riqueza de conhecimento dentro do nosso município. Na reunião seguinte, foi debatido o projeto de lei complementar do professor Alberto, que propõe a dedetização de veículos e terminais de embarque utilizados no serviço de transporte coletivo da cidade. Ocorreu na cidade de Campinas, infelizmente, eu acho que os senhores lembram, um usuário encontrou um escorpião dentro do ônibus. Veja que absurdo. Mas há uma reclamação contínua da população, tanto nos terminais como dentro de veículos, de mosquitos. E nós temos que fazer uma contínua guerra, batalha contra a proliferação de doenças como dengue, chikungunya e outras doenças transmissíveis por insetos. E nesse caso, o mais gritante foi insetos peçonhentos dentro do ônibus. Claro, eu não quero fazer de exceção regra, eu tenho bom senso,
eu sou um educador e sei que exceção é exceção. Mas, numa sociedade vibrante, moderna, cheia de tecnologia, como é o caso da cidade de Campinas, não dá para admitir nem esse tipo de exceções. Então, quando surgiu esse absurdo de usuários encontrando mosquitos, e infelizmente, às vezes até barata dentro do ônibus, eu acho que está na hora de, embora muitas empresas já apliquem inseticidas, eu sugestiono gel, né, seja aquele inseticida com gel, para que nós não tenhamos mais essas notícias tristes, absurdas, como infelizmente ocorreu na cidade de Campinas, de usuários encontrar animais peçonhentos dentro do ônibus. A última audiência do dia abordou o PLC do ex-vereador Carlão do PT, que dispõe sobre o uso de espaços públicos ou de publicidade para campanhas educativas contra o racismo, o preconceito e a discriminação. Quem comentou foi a vereadora Guida Calisto. Eu acho que é um projeto extremamente meritório. Inclusive, eu pedi, a vereadora Paola Miguel, o vereador Cecílio Santos, a bancada do PT, nós solicitamos assinar esse projeto, apesar de ter sido um projeto do vereador do Carlão do PT anterior à nossa legislatura, ao nosso mandato, que foi em 2017, esse projeto, e nós assumimos em 2021, nós assinamos esse projeto porque a gente entende a importância que ele cumpre, né? O combate ao racismo, ele tem que ser feito em todas as esferas. É óbvio que na esfera da educação, nas nossas escolas, é um espaço extremamente importante, porque é na educação básica que a gente começa ali, logo nos primeiros momentos, a atacar esse fenômeno, né, que é o racismo, e que tanto atinge a população negra. Todas as audiências foram comandadas pelo vereador e membro da Comissão de Finanças e Orçamento, Carlinhos Camelô. Tivemos aqui o vereador Permínio Monteiro, o vereador Luiz Henrique Cirilo, e também tivemos um projeto, um vereador que foi dessa casa aqui, o Carlão do PT, que a Guida acabou representando aqui o projeto dele. Então acho que isso é muito importante, dar explicação para quem está nos ouvindo, para quem está participando e para a gente que está conduzindo a audiência pública. Olha, ontem era para ter acontecido também a audiência pública de número 54. Mas para a realização era necessário a presença do autor do projeto em discussão, que neste caso era o vereador Marcelo Silva. Ele teve um imprevisto e com isso uma nova audiência será agendada para debater a proposta, que é um projeto de lei complementar que trata da instalação e o funcionamento de elevadores de passageiros e escadas rolantes aqui no município de Campinas. Nós vamos para um breve intervalo e na sequência tem entrevista especial. Afinal de contas, domingo é o Dia da Consciência Negra e você sabia que aqui em Campinas a lei vai completar 20 anos? Não sai daí, a gente volta já já.